deu uma pedrada na consciência lagoana. Depois dos manifestos de Oswald de Andrade, sinceramente, eu havia perdido o gosto de ler manifestos culturais. Pensava erroneamente que a época dos manifestos culturais havia passado. Era um fenômeno que surgia como os encontros e desencontros da Semana de Arte Moderna, que abalou toda a cultura nacional. Pensava, outra vez, erroneamente, que era um fenômeno paulistano, que passara com os esquecimentos do que fora a Semana de Arte Moderna, a criadora semana que acabara com a frescura das rimas e poesia, e uns poucos poetas importantes e uma multidão de poetas medíocres. Muito bem. Isso aqui é um pensamento, um espírito, chamado Uma Pedra no Caminho, do Liceu Idoso, e está aqui, neste livro, Manifesto Sururu por uma antropologia das coisas... Antropofagia, desculpa, das coisas alagoanas. Do autor, antropólogo, sociólogo, doutor em sociologia, Edson Bezerra, artista, músico, compositor, poeta, enfim. Bom, tenho muita curiosidade de a gente conversar especificamente sobre esse assunto, esse tema. Que você mergulha assim na alagoanidade. O que seria a identidade alagoana? Esse termo, identidade alagoana. Eu sempre meio populista, você estuda tudo ali, né? O cara do sururu, cabe, o Calabá cabe, sabe, o Zagalo cabe, o Tocando Vilela cabe, é um conceito muito abrangente. Mas vamos lá. Na verdade, eu penso mais na identidade alagoana, né? A identidade alagoana. E quando eu penso na identidade alagoana, eu penso numa identidade negra, uma identidade muito forte. E o sururu, vejo que me surgiu por acaso quer dizer, eu não escrevi um manifesto para... Não esperava nada que se consolidasse como uma coisa que vem se mantendo e vem se consolidando. E se ele se mantém, é porque ele atende a uma demanda. E se a demanda existe uma identificação das pessoas com o texto, é porque elas se identificam com as coisas do texto. As coisas do texto falam de quê? Fala de uma alagoanidade primal, de uma alagoas profunda, né? Uma alagoas negra. E o texto é construído a partir de dois eventos básicos, né? É construído a partir de Palmares, né? De Palmares, e a partir da quebra dos terreiros, tendo como, na narrativa do texto, ele se estrutura a partir de figuras desconhecidas, ilustres desconhecidos, figuras que não estavam visibilizadas, como Tia Marcelino, Mestre Deodato, e por aí vai. Então é um texto que tem um apelo muito forte, porque ele é um texto que fala do corpo, né? Fala do corpo alagoano, fala da geografia alagoana. Entendi. Você faz muita referência também ao Otávio Brandão. A Otávio Brandão, porque veja só, existe pensar Alagoas cientificamente. O meu pensamento de Alagoas é um pensamento estético, né? Ou seja, o texto é um texto estético. E muitas coisas que eu vim pensando nos últimos tempos, né? Vim pensando numa tese, numa estética, quando eu vim da tese, a ideia de uma estética alagoana. E o texto me ensinou muito, porque quando ele bate nas pessoas e ele não morre, então ele tem uma verdade, né? Uma verdade que fala a partir, não do texto, mas fala a partir do mundo das pessoas. E a questão da estética alagoana, a questão do Otávio Brandão, a estética alagoana nasce com ele. Ou seja, esse pensar Alagoas por dentro nasce com Otávio Brandão. Nasce com Otávio Brandão em Canais e Lagoas, e é aprofundada essa estética, aprofundada mesmo, cravada pelo Jorge de Lima em Calunga. Calunga, você não escreveria Calunga. Calunga não teria sido escrito por Jorge de Lima sem Canais e Lagoas. Me surpreende que as pessoas até então não tenham percebido isso. Quem está levantando isso pela primeira vez sou eu. Jamais, Jorge de Lima escreveria Calunga sem Canais e Lagoas. E por que eu digo que Canais e Lagoas, Otávio Brandão, fundador da estética alagoana? Quando você lê Canais e Lagoas, que é um livro muito seco, muito naturalista, com arrubos poéticos dele, né? Você vai ver que
As etnias estavam todas ali. A índia, a negra e a branca, nos acidentes geográficos. Então, quando você pensa na Alagoas profunda, quando você pensa nessa Alagoas, você vai ver que o rastro de destruição, né, que a modernidade fez, que a civilização fez, tudo estava nas lagoas daquela região. Os negros, os índios, os negros e os brancos. De forma que é uma metáfora, né? Na verdade, para nós Alagoas é uma metáfora de Alagoas, né? Então, há lagoas, a terra que nasce das lagoas, das águas, né? Então, tem muito essa coisa, né? De água, Alagoas é muita água, né? Outra pessoa que você também, inclusive, dedica a sua obra é o nosso Geraldo Marques. Você fala sobre Geraldo? Não, eu não dedico. Eu dedico a ela duas pessoas. Aliás, aos meus antepassados negros, né? Que é Tia Creuza, Maria Lúcia, Tia Marcelina, e ofereço a duas pessoas, que é o Sábio de Almeida e Hélio Solidoso. Disseu eu nem conhecia, que ele escreve esse texto que você leu, é tudo Solidoso. Eu nem conhecia Disseu, e conheci anos depois. Eu felicito ao Sábio, porque o Sábio foi o cara que, quando frequentava o CHLA, né, tal, o Sábio dizia, o romance alagoano não é o Vidas Secas, é o Calunga. E eu conheci a Tia Marcelina a partir do texto de Sábio. De forma que quando eu estou em Recife fazendo sociologia, que estou lendo muito sobre Alagoas, que a minha tese de doutorado é sobre pós-modernidade, eu estou lendo muito sobre Alagoas, a ideia das águas está me atacando o tempo todo, as águas aparecem o tempo todo. Aí eu leio Calunga, deslumbrando, li um dia, quase não consigo parar de ler. Depois eu vejo o Carta Sururu do Celso Brandão. Aí quando é um dia eu bato a ideia na cabeça, aí eu começo a escrever um texto. Esse texto do manifesto, só que é um texto que me arrependo até hoje, que eu apaguei, porque tem citações de outros autores e tal. Em determinado momento eu apaguei. O texto estava nu, digo, dá licença, vocês foram bem-vindos aqui, mas agora vocês não tem nada para fazer. Vamos voltar ao livro, vai ter da Ciliano Ramos, ter Jorge Lino, citações que tinham, ficou um texto nu. Eu não sabia fazer um texto. Então, na verdade, o texto foi lançado no jornal em 2004, mas eu escrevi em 2002. Passei 2 anos sem saber o que fazer. Até que o Mackley, que é músico, tinha uma coluna no Extra, e ele pega o texto, eu já tinha falado para ele, mas ele não dava valor. Quando ele leu o texto, ficou deslumbrado, que é isso? Ele publica parte do manifesto no Extra. E aí rapaz, você já pegou o Extra? Já pegou o Extra? Não. Quando eu peguei o Extra, eu fiquei emocionado, as pessoas se manifestando de uma forma deslumbrada, né? Eu fiquei emocionado, meu Deus, o que é isso? E por aí vai, até que ele vai ser lançado, né, uma história curta, mas a história vai ser lançada na Tribuna pelo cara que morreu, o cara que era editor da Tribuna na época, até uma nova escritora assim. Alice Paula. E aí, Clarissa Veiga, né, que é jornalista, que levou para Alice Paula com o texto, Alice Paula leu o texto e disse publique, que era um texto inteiro, né? E aí, quando o texto foi publicado em 2004, eu saí para a rua no outro dia, era no dia 16 de setembro, as pessoas me parabenizando, e eu fiquei completamente assustado com aquilo, né? Porque não tinha pretensão nenhuma, e hoje o texto está aí, com uma presença forte, fazendo as pessoas pensarem, né? Então, você sempre falou da presença negra em Alagoas, e outro dia eu estava conversando com o professor Zezito de Araújo, e ele também falando sobre isso. E por que ela não vem assim à face alagoana? Porque, veja, a gente tem um atraso, está sempre atrasado historicamente, tem uma cultura fortíssima em Cláudio Luiz, uma cultura fortíssima em todas as áreas, né? A gente não pode pensar que se Alagoas tem um artesanato mais forte do Brasil, temos um artesanato mais forte do mundo. O Brasil é uma potência. E por que o artesanato, por exemplo, você chega em Boca da Mata, tem 200 artesãos. Né? Chega na Ilha do Ferro, quase metade da ilha desse local é feito por artesãos. Por que isso não existe? Por que isso não explode? Você chega na feirinha da Pajuçara, você não encontra artesanato alagoano. Você chega naquela feirinha que foi feita naquela igreja de São Gonçalo, são 20 ônibus durante o inverno.
e no verão 40 ônibus por dia, você não tem artesanato alagoano. Por que não se vende isso? Inclusive a esposa do governador, ela trabalha com artesanato, um trabalho belíssimo. Por que o artesanato não é forte na economia alagoana? Porque a rota, a questão do desenvolvimento, a concepção de desenvolvimento de Alagoas não passa pelo cultural. A economia criativa é um conceito novo, que é um conceito que não é adotado. A maioria dos nossos economistas eles adotam a questão uma concepção desenvolvimentista, eles se desenvolvem porque não tem indústria. E o conceito de cultura é o conceito mais emergente do mundo hoje. A gente tem uma cultura fortíssima, mas o conceito de cultura, a gente não, então a questão da cultura negra, né, da representatividade da cultura negra, fortíssima, a nossa cultura de raiz, que estrutura a cultura alagoana, o reconhecimento dessa cultura passa pelo conceito de cultura. De cultura. Então você tem hoje uma rota de desenvolvimento em cima do turismo, sol e mar. Né? Por que Subra é tão forte? Por que esse texto não morre? Né? Porque a questão do turismo sol e mar é uma identidade fabricada a partir do simulacro, a partir da própria reprodução do real, como se o real tomasse o lugar da realidade, né? O próprio real, o hiperreal. E o sururu, ele é uma identidade formada no corpo. Ele vem muito antes da mídia, ele vem muito antes do rádio, ele vem muito antes da televisão. E é uma identidade que é gestada no corpo. Por isso que ele é tão forte, por isso que é uma memória uma memória afetiva. No sururu é bom para comer, é bom para pensar. A gente está aqui batendo papo sobre o manifesto. Você entende? Então, Alagoas, ela é de uma profundidade imensa, né? Esse questão de Alagoas profunda, ela está em todos os cantos, né? Onde é que se encontra essa Alagoas profunda na Pajuçara? Olhe as jangadas. Onde é que está os pescadores? Estão na beira da praia? Não, estão na ponta da terra, estão por dentro. Então, Alagoas é muito mais do que só e mar. São os sertões, né? Os sertões, os agrestes, os cânions do São Francisco, né? A metáfora das águas é uma grande metáfora, né, dessa Alagoas primitiva, tribal, né? Essa Alagoas que está aí para ser descoberta, né? Está perto da gente, né? Basta que a gente mire esse olhar, né? É muito claro que a gente vai se produzir um dia de festa, não de tristeza. Então, esse pensamento, né, que está aqui posto no Manifesto Sururu, em momentos você fala da região da Lagoa Mundaú, Lagoa Manguaba, Mundaú, e aquele povo que habita naquela região. Aquele povo que habita naquela região, eles são originários de Maceió. Existe assim um estudo que aquele povo veio da cana-de-açúcar e se fixou nas regiões periféricas. Olha, veja só, essa questão da habitação das lagoas, ela é muito complicada, mas ela é ela é secular, né? No princípio do século, no princípio do século XIX, quando os engenhos estão caindo em decadência, são de usinas, e os moradores são expulsos, quando é que eles entram? Para a Lagoa Mundaú, vão ficar naquelas regiões. O Theo Brandão, o fogueiro dos natalinos, se não me engano, ele mostra que no final, quando na intersafra da cana, os donos de engenho vinham com a sua parentela e com seus criados para a região das lagoas. De forma que aquela região dos canais de lagoas que vai, né, os canais de lagoas que vai até Rio Novo, Ferro Velho, aquela região, é uma região riquíssima em cultura popular. Porque ela tem um enraizamento secular. Já a gente retorna, depois do intervalo, conversando com o sociólogo Edson Bezerra. Já, especificamente sobre o Manifesto Sururu.
tinha aqui, na verdade, era de madeira, as parceiras não eram assim, bem divididas, os seus devidos lugares. Eu não tinha incentivo de ninguém que me orientasse, né? Então a visita do negócio a negócio foi muito importante para mim, para me organizar tanto nas vendas, quanto organizar os meus produtos. Só aí que veio a intenção de organizar Birman Shake, que era de madeira, para atender melhor os meus clientes. Aí foi reformando. Tá ficando bom, mas ainda vai ficar melhor, porque com o apoio deles, me orientando, com certeza vai melhorando. Abre a mente para uma outra oportunidade, né? Então hoje já é outra visão, um mercado mais amplo, já consegue ver outras oportunidades. Mas houve um apoio muito grande do negócio a negócio, na visita deles, me ajudaram muito mesmo. Porque assim, no corre-corre da gente, a gente tem que ir no Sebrae, mas aí não vai. Aí a visita deles foi um incentivo muito bom aqui no meu negócio. Se eles não tivessem vindo, com certeza ainda estava do mesmo jeito. Porque quando vem as oportunidades, a gente se sente incapaz, né? Mas o apoio deles, do negócio a negócio, incentivando como organizar, como atender melhor os clientes, com certeza vai melhorando. E hoje eu já penso melhor do que antes. Foram, assim, visitas que valorizaram muito o meu negócio, em tudo. Tinha as propostas, mas eu não me achava capaz. E com as ferramentas que eles me deram, que eu fui lendo em casa, acompanhando. E com certeza eu fui pondo em prática, cada dia melhor. Acho que até eles mesmos, que desde o início que eles vieram a primeira vez, eles mesmos podem dizer que foi melhorando. Cada vez que ele vem, vai melhorando. O incentivo deles, com certeza, me ajudaram bastante. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com o sociólogo Edson Bezerra. Então, a gente estava dialogando antes desse intervalo e falando sobre exatamente os povos aí que habitam a região da Lagoa Mundaú, né? E Lagoa Manguaba também. Lagoa Mundaú, a Lagoa Mãe, né? Antes de responder você, eu quero convidar vocês, porque dia 18 de uma sexta-feira de outubro vai ter o relançamento do texto do manifesto com o show de Gino Almeida, Macri, Gina de Bozo, Base do Sé, declamação do manifesto no Zé Calibar, dia 18, tá? Claro. Bem, então assim, aquela região das Lagoas, veja só, uma região secular. Aliás, tese, o nome aqui de Isadora Padilha, é graças à Lagoa Mundaú que Maceió se torna capital do estado. Sabia disso? Ou seja, existia vários polos, né, de povoamento, que era Penedo, Portugal, mas graças à Lagoa Mundaú, esse escoamento que vem de Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Machado Deodoro, Pilar, vai se configurando como uma região central para a consolidação da capital ser aqui. Mas, além disso, quando os engenhos estão entrando em decadência, as usinas vão aparecendo e os moradores vão ser expulsos, os antigos moradores, eles vão para onde? Para a Lagoa Mundaú, que oferece sustento para esse povo. E o Coquetel Bandão, na questão do foguetes natalinos, ele diz que as famílias dos senhores de engenho, na entre-safra da cana, elas vinham com sua criadagem, com sua parentela, para cá, para as ilhas das Alagoas. De forma que essa região, ela é uma região riquíssima em cultura popular, riquíssima em cultura afro-alagoana, ou afro-lacustre, como a gente está começando a chamar, afro-lacustre, porque a identidade ela não é uma questão que as pessoas que estão vivendo a identidade pensem na identidade. A identidade é um conceito sociológico, antropológico, um conceito elaborado pela academia, né? As pessoas vivem a coisa. Então, mesmo que não se ache afro-lacustre, eles são a cultura negra é fortíssima nessa região. Então você vai ver que do Pontal da Barra a Satuba é onde se concentra o maior número de mestres na cidade, que sabe Alagoas. Você tem a mestre do Coco, o mestre Verdelinho, você tem o mestre Benon, né? Você tem a mestra Virgínia. É no Vegel do Lago que é mantida a memória do Maracatu com o mestre Geraldo. Né? É do Vegel do Lago que sai o negro Wilson Santos. É na região das Lagoas que produz o maior artista plástico negro do Brasil, o mestre Zumba. Né?
ou seja, aquela região de Santa Luzia do Norte, essas regiões são riquíssimas. Então você tem nessa região, você tem nessas cidades, né, lacustres aí, você tem uma comunidade de paisagem, uma comunidade de cultura, e uma comunidade histórica também. Aí você pode perguntar, mas como é que essa região está tão deteriorada? Porque a gente falou há poucos minutos atrás que a rota do desenvolvimento de Alagoas existe uma visão desenvolvimentista e uma das vertentes do desenvolvimento passa pelo turismo. Não é lucrável ao capital investir na Lagoa Mundaú. Entende? O suporte de ter se investido aqui é muito grande para o retorno. De forma que você teria que pensar um desenvolvimento, né? Eu sou professor da UNEAL, a gente tem um projeto de curso de especialização para 5 cidades da CUST, um projeto de desenvolvimento alternativo. Porque você tem uma ideia, se você juntar as cidades, as 5 cidades, a população das 5 cidades da CUST, entre Mandoí e Amanguaba, dá a terceira população do estado. Se você juntar, somar, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Pilar, Marechal Deodoro de Satuba, você só perde para Maceió, Arapiraca e as regiões. Então você tem um passivo muito grande de ser trabalhado na questão da economia alagoana. Né? Aí que está. A cultura hoje é uma forma de desenvolvimento. A economia criativa é a economia que mais cresce no mundo. E Alagoas, no boom da economia criativa, foi o estado que menos se desenvolveu na economia criativa. Você sabia disso? Menos se desenvolveu na economia criativa. Ele está abaixo de todos, com um artesanato rico, com uma cultura popular, com uma cultura negra, com uma geografia, com uma riqueza exponencial, com todo o turismo que está aí, e é o lugar que menos investe na economia criativa. Por quê? Porque você trabalhar a economia criativa, que investe no turismo também, a coisa toda, requer uma outra reflexão, uma reflexão mais elaborada, mais utilizada, né? Menos esse senso comum que está aí, né? Esse turismo que está aí, ele acontece sem planejamento. Então a gente tem uma riqueza absurda, né? Você não encontra um lugar no Brasil com tanta riqueza, com tanta diversidade cultural como é Alagoas, né? Então a gente fica triste, né? Mas a gente tem que ter esperança porque as coisas estão aí, né? As coisas estão aí. E essa questão, por exemplo, a gente tem marcas profundas, até outro dia a gente já conversei contigo a respeito disso. O que é que faz com que esse povo nosso tenha uma identidade diferenciada, por exemplo, de Pernambuco? Se a gente veio de lá e o que é que faz com que eu seja lagoano, qual é essa marca? Você fala da autoestima ou da baixa estima? Não, da autoestima. De Pernambuco? Sim. Veja só, a questão da identidade, ela é uma construção social, né? Ela é uma construção de sujeitos, de correlação de força. A gente tem aqui em Alagoas, veja só, é uma coisa que eu levanto na minha tese, você tem, Pernambuco e Bahia, não estudam profundamente esse estado, mas você tem uma elite europeia que vem para a Bahia, que vem para Pernambuco, a elite se a elite que vem para povoar o Brasil é feita de degredados, o que há de melhor eles trazem para Pernambuco, colonização holandesa e portuguesa, e para a Bahia. Você tem o Padre Antônio Vieira, está lá na Bahia, você tem agora de Matos. Você vai olhar o que é que tem aqui em Alagoas. Então você vai ver que o primeiro aparelho administrativo aqui em Alagoas ele é feito a partir da destruição de Palmares. Então você tem uma elite alagoana que ela é de origem, ela é violenta, massacre dos Caetés, destruição de Palmares, ela planta-se a fim de uma economia predatória, que é a cana-de-açúcar, e um baixo nível cultural. Então tem um baixo nível cultural. Se você pega a elite alagoana e você classifica no consumo cultural, você tem uma pequena elite culta com o olhar voltado para fora de Alagoas, uma elite culta com o olhar voltado para dentro de Alagoas, uma elite de 99,9%, será, isso é um chute que eu estou dando, com baixo nível cultural. Para essa, o símbolo de Estado são 3, a posse da terra, a posse do poder político e a exibição de bens culturais. Veja que loucura. Solange Lage, que fazia parte dessa segunda categoria, né, era uma elite culta voltada para Alagoas, cria, na década de 70, 2 festivais. Festival de cinema, festival de verão e festival de cinema.
Você sabe quando é que esses festivais acabam, bicho? Eles acabam quando a Alagoas entra no boom turístico. Não é uma loucura isso? Porque quem é que ocupa o poder a partir de agora, cultural? Quem é que está ocupando o poder cultural? Não é essa elite da Solange, do Zé Geraldo Marques, do Beto Leão, sabe, da Camilo Sedano. Não é esse pessoal. É o pessoal do baixo nível cultural, que implanta uma roda de turismo que quebra esses festivais. Porque em vez de estar trabalhando o cultural como produto vendável, eles estão trabalhando a cultura de massa e quebra os festivais. Quer dizer, a gente anda para trás. Né? Eu tenho brincado, né? Na minha ironia, essa minha ironia, que é como se a gente, o Alagoano, andasse de cabeça para baixo, tendo sol para olhar. Então a gente tem que olhar de frente para as coisas. Né? A gente tem um litoral belíssimo, a gente tem 65 lagoas, planaltos, planícies, um sertão que é uma loucura, um sertão molhado, né? Um sertão acompanhado pela brisa do São Francisco, né? Empresas turísticas que estão se espalhando pelo sertão. E cadê você ter uma elite capaz de dar essa visibilidade? Uma universidade federal isolada da comunidade, que não pensa Alagoas. A maioria dos professores da UFAL são professores de fora do estado. Né? Com raras exceções você encontra pessoas que pensam Alagoas. Raquel Rocha, Bruno César, o professor Fernando Rodrigues, Kelda Patrick, Emerson. Mas assim, falta um paradigma para pensar Alagoas. E aí você explica, Chico, como é que um texto do manifesto, que não é um texto científico, ele tem tanta penetração, porque ele não trabalha com conceito, ele trabalha com o sentimento, com a forma de sentir. É um texto muito intuitivo. Ele fala do imaginário alagoano e do coração, ele nos toca, né? Porque o sururu, quem não comeu sururu? Estava dando uma palestra, eu me perguntei, tem uma auditório com 70 pessoas. Quem foi que não comeu sururu? 70 pessoas, apenas 3 levantaram a mão. Todo mundo comeu sururu. Então está na memória, está no corpo, né? Essa identidade nossa está entranhada. Né? E a simbologia, por exemplo, do Quilombo dos Palmares e da Serra da Barriga. O que é que você acha isso, essa representatividade de Alagoas, que é tão pouco explorada? Pouco explorado. Voltar de novo àquele papo da gente. A identidade alagoana, essa coisa da alagoanidade, né? Ela é feita só em mato. A identidade alagoana, quando ela trabalha, ela é branca. A identidade negra, ela é periférica, entende? Porque a questão da representação cultural, ela é uma questão de relação de poder e força. Né? Quem que quer ser negro? Então você chega lá em União Palmares, você vai ter um livro de um autor de União Palmares, ele coloca efemérides de União dos Palmares, figuras históricas. Diga quem é que ele não coloca como figura histórica de União dos Palmares. Zumbi. É piada, o cara tem, por exemplo, você tem um personagem que é cantado pelo Gilberto Gil, por Caetano, pelo mundo inteiro, e um palmarense faz um livro sobre personalidades históricas de União dos Palmares e não coloca Zumbi. Veja, não é um detalhe, é um detalhe que revela como a cidade se vê. A cidade de União dos Palmares, ela não assume Zumbi. Você chega na Bahia, você tem dois, lá no Pelourinho, você tem dois personagens que remetem para Alagoas. Dois personagens. Você tem o Bispo Sardinha, que dá origem ao movimento antropofágico, o banquete antropofágico dá origem ao movimento antropofágico, o manifesto antropofágico. E você tem o Zumbi. Onde é que você tem Zumbi aqui? Onde é que você tem Zumbi? Em Alagoas. Onde é que você tem Zumbi? Em Maceió. Sabe onde é que tem Zumbi? Um Z. Lá naquela praça, em frente à prefeitura, é um Z de Zorro. Então, você tem um palácio, um aeroporto Zumbi dos Palmares, um palácio dos Palmares, mas você não tem, você celebra o mito sem o rito. A gente não tem um carnaval de rua que seja a grande festa negra, a grande festa negra, né? Uma festa de congratulação, né? Pô, seria legal uma festa do São João, né? Mas quem trava isso? O trade turístico. O Rui Palmeira, o prefeito Rui Palmeira, quando ele entrou, está no jornal. Está no jornal. Quando ele entrou, ele prometeu fazer o carnaval de Alagoas competitivo com a Bahia e Pernambuco. Por que ele não fez? Por que a sociedade não cobra isso dele? Porque é uma sociedade desorganizada. Nós não temos os marcos históricos que Pernambuco e Bahia teve. Não temos participações políticas. O que você tem de participação política da sociedade civil alagoana na transformação? Nada. Você tem os Zumbis Palmares do século XVII, você tem os Cabanos no final do século XIX, e você tem o quê?
qual é a participação política que você tem na transformação da sociedade? Aquela derrubada, 16 de julho, isso, né, do Suragir, é aquilo ali que é a nossa participação, também de pouco, entendeu? Então a gente não tem uma tradição de luta, de transformação da sociedade, a gente paga o preço por isso. A gente tem uma sociedade civil organizada. Paralelamente à desorganização da sociedade civil, você tem uma cultura popular explodindo na periferia. Os bois, o artesanato, o coco. Então, como é que acontece, né? Parece que existe uma negociação da elite com o popular, que é uma coisa terrível. Tudo bem, a gente não dá carnaval de rua, mas a gente vai fazer a festa do boi. Onde é que acontece a festa do boi? Não é no carnaval, é fora do carnaval. Mas é uma coisa louca. É uma coisa louca. Quem é que administra a Serra da Bahia? São os Alagoanos, é a Fundação Palmares da Bahia. Você entende? Então a gente está nessa, tudo perto da gente. Quando eu digo que a gente está de cabeça para baixo, é só inverter isso. A gente inverter a posição para ver Alagoas como ela pode ser, não é como ela é. Porque como ela é, não existe. Né? Como ela tá aí, com suas mazelas, com suas misérias, como ela pode ser. Então, trata de você criar um paradigma para pensar Alagoas. Voltando ao texto, o texto, ele provoca, né? O sururu é bom para pensar, é bom para comer e é bom para pensar. E é bom para amar Alagoas, né? Eu acho que é muito essa coisa. Né? Muito bom. Rapaz, eu poderia ficar aqui no programa falando contigo muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem aí esse limite, né? E a nossa entrevista está chegando ao fim. Mas a gente fica com um compromisso, Edson, de você voltar aqui. Como dia 18, né? No dia Dia 18. 18 vai ter uma entrevista lá no Zé, que vai ser com o Rodrigo Cavalcante. E aí vai ser aberto ao público. E aí eu digo, eu não dou palestra, eu provoco, adoro provocar, porque eu acho que a grande questão da fala é o diálogo, é a provocação, eu acho que muito isso. Mas é importante para todos nós de Alagoas e também para quem não é alagoano, porque você tem uma forma de falar que é de fácil entendimento. Quando você diz que não é um trabalho voltado para o academicismo, realmente não é bom, não é pela maneira que você expressa, mas é um trabalho de profundidade, né, científica, de pesquisa, pelo seu olhar de artista e de sociólogo. A gente só tem a agradecer. Eu agradecer a você. E vamos